E agora vamos falar de um assunto muito interessante também. A gente, às vezes, cuida do rosto, dos olhos, da pele, né, do cabelo, né, e esquece do extremo inferior do nosso corpo, que são os pés. Sobre esse assunto, eu vou falar agora especialmente. Para me ajudar a falar sobre esse assunto, obviamente nós temos especialistas aqui, convidamos o Dr. Fábio Ravaglia, ele é ortopedista, fala ao vivo conosco, direto de São Paulo, no centro do país, onde dá algumas dicas sobre os cuidados que devemos ter com os nossos pés. Dr. Fábio, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio São Francisco. Muito obrigada por nos atender, viu, Dr. Fábio? Eu que agradeço o convite. Doutor, deixa eu lhe perguntar. Inicialmente, a gente fala de alguns assuntos que normalmente são tratados por terapeutas, como calosidades, enfim, fissuras. Mas isso, às vezes, deve ser também considerado por médicos, porque pode ter problemas de saúde relacionados a esse tipo de manifestação nos pés. Está correto, doutor? Está correto. O ideal sempre é manter os pés bem hidratados, né? Fazer uma higiene e uma terapia assim, de hidratação dos pés para evitar, para prevenir esse tipo de problema, como fissura e calosidades. E tem muitas vezes que essas calosidades, essas fissuras, ou mesmo os calos, decorrem de algum probleminha nos pés, algum problema ortopédico, uma exostose, uma saliência óssea, ou então um tipo de pisar diferente, ou então no pessoal da melhor idade existe uma queda, a famosa queda do arco. A gente tem no pé, além daquele arco ao longo do pé, existe um arco no meio, na frente do pé. Esse arco cai, o osso começa a formar aquela calosidade, então o tratamento realmente é com uma palmilha especial, um tratamento mais ortopédico e não tão só do podólogo. Do profissional que cuida normalmente dessa questão mais de embelezamento ou dessa questão, no caso da podologia não é tanto embelezamento, mas também é um terapeuta, né, que faz um trabalho sempre paralelo à observação do médico. Acho que isso é importante dizer, né, doutor Fábio, porque tem muita gente que acaba procurando um profissional dessas áreas terapêuticas e se esquece de analisar se existe algum outro problema ou não relacionado. O senhor deixou bem claro que existem situações em que precisa de um olhar mais atencioso para os pés. No caso da terceira idade, o senhor já deixou bem claro. E dá para a gente também relacionar a questão dos diabéticos como um caso a ser também separado como um caso especial para o cuidado com os pés? Assim, os diabéticos é um problema grave, é um problema mais sério, realmente deve ser realmente tratado. Na verdade, esse tratamento é um tratamento conjunto, né? Do especialista, do terapeuta que mexe com os pés e também o ortopedista. Em alguns casos deve ser consultado, em casos mais complicados, em casos, como eu falei, de queda do arco, em casos que a pessoa tem joanete, e principalmente no diabético, como o diabético ele vai perdendo a sensibilidade do pé, ele vai perdendo aquela circulação do pé, então qualquer feridinha, qualquer probleminha que pode ter no pé, pode levar a uma infecção, pode levar o que a gente chama de mal perfurante plantar, pode levar até coisas mais sérias. Então o diagnóstico precoce, o tratamento mais rápido possível, mais cedo possível, evita todo esse tipo de problema. Então ele é realmente tem que ser visto com muita atenção o problema do pé diabético, da pessoa diabética, os pés diabéticos geralmente devem alterar sapato, por exemplo, o sapato fica úmido, então tem um período de uso do sapato, o dia de repouso do sapato, as meias não podem ter buracos, as meias devem ser sem elástico na panturrilha, o diabético deve inspecionar o pé diariamente, né, com um espelhinho no chão, ou então ao marido, à mulher, um olha o pé do outro, inspeciona para ver se não tem nenhuma feridinha, não tem nenhuma frieira, secar bem o pé, e o sapato não deve ter nenhuma costura, nenhuma saliência, nenhuma pedrinha, também inspecionar o sapato para ver se não tem nenhuma coisinha dentro do sapato que pode levar a alguma ferida. E esse tratamento é conjunto com o terapeuta, como foi muito bem falado, e com o ortopedista ou com outro profissional vascular, outros profissionais médicos, deve ser uma coisa conjunta. Doutor Fábio, por que, a dúvida é essa, por que o diabético tem que ter um cuidado maior com os pés? A gente fala sempre em pés, por que não com outras partes do corpo e sim mais com os pés?
É porque a circulação na parte inferior ela é pior, onde dá mais esses problemas de perda de sensibilidade e a perda também de a vascularização prejudicada. Então, por exemplo, se a gente tiver uma pedra no sapato, uma pessoa que não tem problema de sensibilidade, a pedra no sapato, a pessoa percebe, logo tira o sapato, tira aquela pedrinha. Na pessoa que não tem uma sensibilidade boa, ela está pisando aquela pedrinha, fica ali, ele não percebe, aquela pedrinha pode formar uma ferida, essa ferida pode infeccionar e pode levar a uma consequência mais grave. Então o diabético ele tem que ser mais assistido nos membros inferiores, porque é onde mais ocorre o problema de infecção e onde também tem um contato, né? Os pés são um apoio no chão, é o contato com o chão, seria o pneu, o nosso pneu, o contato com o chão, então é o local onde mais pode ocorrer problemas. Tá certo, bem explicadinho. A Joanete, doutor Fábio, a Joanete é uma coisa que a gente tem ela já na fase jovem, adulta, ou a gente pode vir a desenvolver com o passar dos anos? A Joanete sempre tem um antecedente genético, a pessoa tem uma família, um antecedente familiar para ter Joanete, porém, principalmente as mulheres com uso de bico fino, uso de salto alto, ela aumenta, ela progride e começa a ter mais, por isso que a incidência nas mulheres é bem maior do que dos homens, é mais por causa do calçado, porém, tem que ter um antecedente genético, tem que ter uma propensão para ter o Joanete, né? Gota é uma coisa que também acomete os pés. A gente ouve muitas pessoas falarem de gota na região dos joelhos. Também vai para os pés, doutor? Gota seria aquele problema do aumento do ácido úrico que vem por crises, e no dedão do pé, ele fica, é um dos lugares que mais acomete que o joelho ainda. Uma dor, a crise de gota, ela dá muito no dedão do pé, o dedão fica vermelho, fica inchado, fica dolorido por uns 3, 4 dias, depois ela melhora. O ideal é tratar na hora, com medicação, com imobilização, depois investigar para ver se está aumentado o ácido úrico, para estabelecer um tratamento prolongado. Tudo isso também é feito conjuntamente com o reumatologista, que vai tratar junto também o problema da gota. Certo, doutor, ainda que preciso lhe perguntar sobre algumas características, até o senhor escreve um artigo muito interessante sobre vários problemas que acometem normalmente os pés, né? Mas tem aqueles que são mais comuns, que todo mundo sabe, né? Que é o caso do chulé, também chamado de pé de atleta, frieiras, né? O que a gente pode fazer para resolver o chulé e para curar a frieira, que olha, é difícil, hein? O chulé é uma coisa mais específica de cada pessoa, do suor no pé. O ideal realmente é essa alternância do sapato, usar aqueles sprays, mas o chulé, devido à frieira, devido à micose, devido ao pé de atleta, ele fica toda aquela frieira nos pés, tem que ser tratado com pomada tópica, né? Antimicótico tópico, e alternância também do sapato de uso, dia de descanso, dia de uso do sapato, para ele secar direitinho também, trocar as meias, a meia deve ser uma meia, o sapato deve ser um sapato que transpire, que respire, não um sapato totalmente plástico. Pelo que eu estou entendendo, a umidade favorece a proliferação dessas bactérias, desses micro-organismos que geram a frieira. É isso, doutor? É isso mesmo. Por isso tem que ser um sapato que transpira, respira, precisa manter o pé seco e tratar com antimicótico, às vezes só pomadinha, às vezes precisa tomar remédio para combater essa micose, essa frieira, para combater. A troca de calçado, o senhor já fez menção aqui várias vezes durante a nossa entrevista. Qual é o ideal? É trocar todos os dias o calçado? É ter 2 calçados, apesar que quase ninguém faz, mas o ideal é ter um dia de uso, um dia de descanso. Alternar o sapato para que ele fique bem seco, principalmente em locais mais úmidos, né? Dias que chove mais. Então fazer essa alternância de sapato é muito interessante para evitar esse tipo de frieiras, principalmente pessoas que têm maior propensão a ter problemas nos pés. Calosidade, doutor, calosidade e fissuras. Tem poucas pessoas que sabem, e eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso, que alguns problemas do corpo de saúde muitas vezes acabam tendo sintomatologia nos pés e em outras partes também, mas nos pés também. Por exemplo, normalmente quando a pessoa tem lá uma esteatose hepática, tem quedas de cabelo, tem maior caspa, incidência de caspa, de dermatite, de seborreia, e muitas vezes também tem um engrossamento, digamos assim, uma espécie de calosidade na região dos pés, um engrossamento. Isso está correto, doutor? Está correto, sim. A própria gota também é um problema sistêmico que dá a dor no pé, que dá aquela dor, aquela vermelhidão no pé. Muitas vezes, realmente, o problema do pé pode ser uma eczema, uma alergia,
ela pode descamar o pé, pode trocar a pele do pé. Muitas vezes realmente ela pode estar ligada realmente a um probleminha geral, uma má circulação nos pés, a unha pode ficar mais grossa, o pé alternar de cor. Quer dizer, muitas vezes o pé mostra que tem algum probleminha de saúde geral, vamos dizer. Certo. E os cuidados com bolhas também não devem ser ignorados, né, doutor? Tem muita gente que faz bolhas nos pés e muitas vezes volta a usar calçados, bota meia. Qual é a dica para que a pessoa possa, de fato, curar, né? Deve furar a bolha, não deve furar? São dúvidas que normalmente a população tem. Primeira coisa, a bolha surge porque o sapato, a meia e o sapato é o local onde deve fazer a movimentação do pé deve se deslizar entre o sapato e a meia, né? Uhum. Quando a meia trava ou que não tem meia, o deslizamento dá entre as duas camadas da pele, então surge a bolha. Então uma meia própria, um sapato próprio pode evitá-la. No caso de estabelecer a bolha, o ideal é não cortar aquela bolha. Existe uma técnica que é só passar uma linha, né, que os maratonistas usam, passa uma linha naquela bolha e mexe para cá e para lá, aquele líquido vai ser drenado, a bolha colabada, e se for usar um band-aid, usar 2 band-aids, para que esse deslizamento entre um band-aid e outro, 2 curativos, que dê o deslizamento entre um curativo e outro, evitando as dores naquele local onde tem a bolha. Ah, entendi. Muito fácil, né? São coisas simples que às vezes a gente não faz e acaba tendo maiores problemas. Doutor, eu sei que o senhor é o presidente aí do Instituto de Ortopedia e Saúde, né, desde 2005, que é uma organização não governamental que tenha o objetivo de informar a população mais no sentido até de prevenção de doenças e principalmente aquelas que estão ligadas na terceira idade. Então, informações como essa são uma prestação de serviço, porque nem sempre as pessoas estão atentas aos seus pés. E os pés, pelo que a gente está vendo, pela sua explicação, merecem toda a nossa atenção, tá correto? É isso aí mesmo, né, doutor? Perfeito. Na verdade, o nosso intuito é realmente, através da informação, haver uma prevenção de problemas de saúde. E os pés é um problema também que pode levar consequências maiores. Então, o ideal é a pessoa principalmente da melhor idade, diabético, inspeccionar o pé diariamente. Se tiver algum probleminha, tem que ser tratado logo, consultar um médico, consultar um profissional o mais rápido possível, para que evite complicações mais sérias. Essa alternância de sapato também é uma dica interessante. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Um grande abraço, parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Um grande abraço aí, Beverly. Até logo.